Existe um vídeo que circula nos fóruns mais obscuros da internet sobre o fim de grandes empresas. Mas nada se compara às imagens recentes de um certo galpão na Califórnia. Se você olhar hoje para o endereço onde ficava o Braille Skateboarding, não vai encontrar manobras radicais ou desafios com skates de vidro. Você vai encontrar entulho, paredes derrubadas, um vazio assustador onde antes existia o canal de skate mais famoso do planeta. Para quem assistia de fora, parecia o fim de uma era natural. Coisas acabam, canais morrem, o hype passa. É o ciclo da vida digital, certo? Errado. O que aconteceu ali não foi uma falência comum, não foi falta de público, pois o canal tinha milhões de inscritos fiéis. Não foi falta de dinheiro, pois o faturamento era estimado na casa dos milhões. O que transformou aquele paraíso do skate em um terreno baldio não foi o mercado, foi algo interno, invisível. Há relatos de ex-funcionários que descrevem o ambiente não como uma empresa de mídia, mas como algo diferente, algo onde a lógica comercial não se aplicava, onde o lucro não era reinvestido em câmeras ou salários, mas desaparecia em treinamentos misteriosos. A pergunta que fica ecoando naquele galpão vazio não é por que acabou. A pergunta certa, a pergunta que perturba quem investiga esse caso a fundo, é para quem eles estavam trabalhando de verdade. Porque quando você segue o rastro do dinheiro desse império, ele não leva a mansões, carros de luxo ou festas. Ele leva a um prédio muito específico de uma organização muito específica que promete libertar sua alma desde que você pague o preço. E o preço, nesse caso, foi tudo, volte a alguns anos. O YouTube era um lugar mais simples. E um homem chamado Aaron Kiro entendeu o jogo antes de todo mundo. Ele não era o melhor skatista do mundo, longe disso, mas ele tinha algo que vale mais que ouro na internet: carisma e consistência. Enquanto profissionais tentavam manobras impossíveis para impressionar juízes, Aaron ensinava o básico. O crescimento foi explosivo. O Braille Skateboarding deixou de ser um canal e virou uma marca. Eles construíram o parque privado dos sonhos. Skates de iPad, skates de TV, skates de porta, qualquer coisa com rodas, virava conteúdo e milhões de visualizações. Parecia um emprego perfeito, uma equipe de amigos, vivendo o sonho californiano, sendo pagos para se divertir. Mas preste atenção nos olhos de Aaron nesses vídeos antigos. Se você pausar e olhar com cuidado, existe uma intensidade, um tipo de certeza absoluta que na época parecia apenas confiança de um líder visionário. Ele falava de evolução, de superar barreiras mentais. O público adorava. Parecia coaching. Só que nos bastidores, a matemática do sucesso tinha uma fórmula bem diferente. Enquanto a tela mostrava uma família unida pelo skate, a contabilidade mostrava uma divisão brutal. De um lado, o rosto da empresa, o líder sorridente, que acumulava a fortuna. Do outro, a equipe, os caras que se jogavam no chão, que quebravam ossos, que editavam até de madrugada. Carlos, Nigel, nomes que os fãs idolatravam, eles eram a alma do canal. Mas, ironicamente, a alma não tinha direito aos lucros do corpo, o dinheiro entrava. Rios de dinheiro, patrocínios, AdSense, vendas de produtos, mas a conta bancária dos funcionários permanecia estagnada, quase congelada no tempo. Para onde ia essa fortuna? Aaron não ostentava carros esportivos, não vivia em iates. Ele vivia de forma relativamente simples para um multimilionário da internet. Então, se o dinheiro não estava com a equipe e não estava sendo queimado em luxo visível, ele estava sendo estocado ou estava sendo transferido. Foi aqui que a máscara começou a cair, porque Aaron não acreditava que seu sucesso vinha do skate. Ele acreditava que seu império era fruto de uma tecnologia superior. Uma tecnologia que ele comprava curso a curso, nível a nível, de uma organização que exige total devoção. E ele estava disposto a pagar qualquer preço para subir mais um degrau. Mesmo que o degrau fosse feito nas costas dos seus amigos, aqui precisamos fazer uma pausa na história do skate para entender a mente do skatista. Como alguém convence um empresário de sucesso de que ele não é o responsável pelo próprio mérito? Como você pega um homem que construiu um império do zero e o faz acreditar que tudo aquilo só existe graças a uma ajuda externa? Esse é o segredo das organizações de alto desempenho mental. Elas não buscam fracassados. Elas buscam vencedores inseguros. O mecanismo é sutil. Ele começa com uma validação. Você é especial, mas tem bloqueios que te impedem de ser um deus. É a isca da perfeição. Para um atleta ou empresário obcecado por performance, a ideia de que existe uma trava oculta na mente que pode ser removida é irresistível. Aaron não entrou nessa buscando salvação religiosa no sentido clássico. Ele entrou buscando otimização. Superpoderes, como ele mesmo dizia, um manual que diz exatamente como controlar suas emoções, como manipular o ambiente, como nunca mais sentir dúvida. Parece incrível, não?
Só que esse manual não é barato. A primeira página custa pouco, a segunda, um pouco mais. Quando você chega nos capítulos avançados, onde supostamente estão os segredos do universo, o preço já está na casa dos milhares de dólares por hora. Para que essa nova mentalidade funcione, você precisa rejeitar tudo o que contradiz a doutrina. Se um funcionário reclama de salário, ele não está com problemas financeiros, ele está baixo no tom emocional. Ele é uma fonte de problemas. Ele não está limpo. Aos poucos, a empatia é substituída por uma frieza cirúrgica. O sofrimento dos outros deixa de ser algo a ser resolvido e passa a ser um sinal de fraqueza espiritual deles. Foi exatamente essa chave que virou na cabeça de Aaron. Ele olhava para sua equipe e não via mais amigos ou colaboradores. Ele via pessoas não processadas. Pessoas que ainda operavam no nível antigo. E, na lógica distorcida que ele adotou, dar dinheiro a essas pessoas seria desperdício. O dinheiro seria muito mais útil se fosse enviado para a organização que estava salvando o planeta. Ele começou a ver o Braille Skateboarding não como um fim, mas como um meio. Uma gigantesca máquina de imprimir dinheiro para financiar sua própria ascensão em uma hierarquia invisível. E aí que a primeira porta errada foi aberta. Porque quando você começa a ver pessoas como degraus, é só questão de tempo até alguém tropeçar. Enquanto a mente do chefe viajava por planos espirituais superiores, a realidade da equipe era dolorosamente terrestre. Carlos Lastra, Nigel Jones. Esses nomes podem não significar nada para o público geral, mas para o ecossistema do skate no YouTube, eles eram titãs. Eram rostos que apareciam em thumbnails que geravam milhões de cliques. A lógica do mercado diz que, se você é a estrela de um show que fatura milhões, você deveria, no mínimo, viver confortavelmente, certo? Mas relatos que surgiram depois pintam um quadro perturbador. Imagine a cena. Você termina de gravar um vídeo onde destrói um skate de vidro que custou uma fortuna. Você sorri, faz piada, encerra com um clássico: inscreva-se, a câmera desliga. E a primeira coisa que passa pela sua cabeça não é a glória. É como você vai pagar o aluguel daquele mês. Havia dias em que skatistas profissionais, ídolos de uma geração, precisavam contar moedas para comer. Não estamos falando de uma startup sem caixa. Estamos falando de uma empresa consolidada. O dinheiro estava lá. Ele entrava todos os dias, mas a distribuição seguia uma regra silenciosa e cruel. O essencial para o líder, o mínimo para a sobrevivência dos outros. O argumento interno era de que eles estavam tendo uma oportunidade. A visibilidade seria o pagamento. Você tá no Braille, cara, todo mundo te conhece. Mas visibilidade não paga a conta de luz. Fama na internet não enche a geladeira. E o mais perverso, a manipulação emocional. Quando alguém ousava pedir um aumento ou questionar as condições, a resposta não era sobre orçamento, era sobre atitude. Você não está vestindo a camisa. Você não está alinhado com a missão. Aaron, blindado por sua nova filosofia, via esses pedidos como ruído, como distrações de pessoas que não entendiam o propósito maior. Enquanto Carlos e Nigel lutavam para manter uma vida digna na Califórnia, um dos lugares mais caros do mundo, Aaron assinava cheques gordos, mas não para folha de pagamento. Ele estava drenando a vitalidade da empresa. O suor da equipe, as lesões, as horas de edição, tudo isso estava sendo convertido em dólares que evaporavam do ecossistema do skate. Eles eram celebridades na tela, mas indigentes na vida real. E o homem que segurava a chave do cofre estava ocupado demais, salvando a humanidade para se importar com a fome de quem estava ao seu lado. Você deve estar se perguntando, quanto custa uma alma? No caso de Aaron Kiro, a resposta tem muitos zeros. Documentos fiscais públicos, que qualquer um com paciência pode encontrar, começaram a contar a história que os vídeos escondiam. E os números são de cair o queixo. Em um único ano, enquanto seus amigos e estrelas do canal lutavam para pagar contas básicas, Aaron doou mais de 750 mil dólares para a Igreja da Scientologia. 750 mil dólares. Isso não é dízimo. Isso não é caridade, isso é uma transferência maciça de riqueza. Para colocar em perspectiva, com esse valor, ele poderia ter dado aumentos transformadores para toda a equipe. Poderia ter reformado o parque, comprado equipamentos de ponta ou criado um fundo de aposentadoria para os skatistas. Mas o dinheiro não ficou no skate. Ele saiu do galpão e foi direto para os cofres da organização. E o que ele recebeu em troca? Cursos, títulos, status. Na hierarquia da Scientologia, você sobe a ponte pagando. Cada nível de iluminação espiritual tem um preço de tabela. Custa X. Quer atingir o estado de Kliar? Custa. E quer operar como um ser espiritual imortal? Bom, aí o preço é a sua empresa inteira. Aaron estava comprando sua própria divindade. Ele acreditava genuinamente que seus sucessos no skate, aquele olho perfeito, aquela manobra impossível, não vinham de treino muscular.
vinham de estar limpo espiritualmente. Ele atribuía cada vitória do canal à tecnologia da seita. Portanto, na lógica dele, doar o lucro para a igreja não era roubo, era um investimento. Era pagar royalties ao fornecedor do seu sucesso. Essa é a parte mais assustadora. Ele não estava desviando dinheiro por malícia simples, como um corrupto comum. Ele estava fazendo isso por fé. E não há nada mais perigoso para um negócio do que um líder que acredita que a contabilidade deve obedecer a dogmas religiosos e não há matemática. O Braille Skateboarding tinha se tornado, na prática, uma fachada, uma vitrine colorida e divertida que existia com um único propósito real: captar recursos do YouTube e canalizá-los para a organização. O skate era apenas o pretexto. A conversão de views em doações era a verdadeira missão. Aqui, precisamos enfrentar uma pergunta incômoda. Por que eles ficaram? Se o salário era ruim, se o chefe era estranho, se o ambiente era tóxico, por que Carlos Nigel e os outros não pegaram seus skates e foram embora no primeiro ano? A resposta revela muito sobre a psicologia humana e sobre como ambientes corporativos abusivos operam. Existe um fenômeno chamado dissonância cognitiva. É quando a realidade bate de frente com o que você quer acreditar e, para não enlouquecer, seu cérebro cria justificativas. Eles olhavam para o canal e viam sucesso. Viam milhões de fãs gritando seus nomes. Se somos tão grandes, o dinheiro vai chegar. É só uma fase. O Aaron sabia o que está fazendo. Além disso, havia a armadilha da gratidão. Aaron foi quem deu a primeira chance. Ele criou a plataforma. Ele era o pai daquele sucesso. E em estruturas hierárquicas, sejam famílias, empresas ou seitas, questionar o pai é visto como traição. O ambiente de trabalho no Braille foi moldado para desencorajar o pensamento crítico individual. Tudo era pela equipe, pelo movimento, pelo skate. Eles estavam presos na gaiola de ouro da fama. Eram famosos demais para trabalhar no McDonald's, mas pobres demais para viver como celebridades. Onde mais eles iriam? Onde encontrariam outro parque privado e uma audiência de milhões prontos para assistir? O medo do lá fora mantinha todos lá dentro, e Aaron, consciente ou não, explorava isso. Ele mantinha a equipe num estado de dependência constante, dava migalhas de esperança, um bônus aqui, uma promessa ali, apenas o suficiente para evitar a revolta total, mas nunca o suficiente para dar independência real. O silêncio custava caro para eles. Custava a dignidade, a saúde financeira, o futuro, mas a esperança de que um dia a recompensa viria custava ainda mais. Eles estavam apostando suas vidas numa mesa de jogo viciada, onde a casa, ou melhor, a igreja, sempre ganhava. O ano é 2020, o mundo entra em colapso com a pandemia. Empresas fecham, o medo se espalha, e é no caos que a verdadeira face das pessoas se revela. Foi nesse momento de fragilidade global que Aaron Kiro cometeu seu erro fatal, o erro da arrogância. Ele veio a público, com a cara mais lavada do mundo, pedir dinheiro. O Braille Skateboarding, aquele canal gigante, lançou uma campanha de doações. O discurso era dramático. Precisamos salvar o parque, estamos passando por dificuldades, ajudem a manter o sonho vivo. Fãs, muitos deles crianças e adolescentes, tiraram dinheiro da mesada. Gente que amava o skate abriu a carteira para salvar o santuário. Parecia nobre, parecia uma luta pela sobrevivência. Só que a internet é implacável e a internet sabe ler balanços. No mesmo período em que ele dizia não ter dinheiro para manter as luzes acesas, ele transferiu centenas de milhares de dólares para a cientologia. A conta não fechava. Como você pede $10 para um fã salvar o skate, enquanto assina um cheque de $500 mil para salvar sua alma? Não, foi um soco. A comunidade do skate, que já desconfiava de algumas coisas, explodiu. A hipocrisia ficou insustentável. Imagine ser um funcionário ouvindo do chefe que não tem verba para o seu salário. E depois descobrir na internet que ele acabou de comprar um troféu de patrono meritoso de uma seita. A ironia cruel das datas é o que dói mais. O pedido de socorro financeiro e o recibo da doação milionária aconteceram praticamente simultaneamente. Aaron não estava quebrado. Ele estava escolhendo onde colocar o dinheiro. E a escolha dele ficou clara. A igreja vinha antes do skate. A igreja vinha antes dos funcionários. A igreja vinha antes da verdade. Ali, naquele momento, o Braille morreu. O corpo ainda se mexia, vídeos ainda saíam, mas o coração tinha parado. A confiança, que é a moeda mais valiosa de qualquer criador de conteúdo, tinha virado pó. Mas afinal, o que custa tão caro? O que Aaron Kiro estava comprando com o dinheiro do aluguel dos seus amigos? Para quem tá de fora, parece loucura. Mas para quem tá dentro, é tecnologia. A organização vende a ideia de que a mente humana é como um computador cheio de vírus, traumas, medos,
memórias de vidas passadas. E eles, exclusivamente eles, vendem o antivírus. Aaron não estava pagando por sermões, ele estava pagando por sessões de audição, horas e horas, segurando latas de metal ligadas a um aparelho elétrico rudimentar, respondendo perguntas repetitivas até entrar em transe. O que ele comprava era a promessa de controle total, controle sobre a matéria, energia, espaço e tempo. Cursos com nomes como a anatomia da mente humana ou a ciência da sobrevivência. Parece ficção científica, e é, mas para ele era a realidade suprema. Ele chegou a um nível onde acreditava que poderia controlar a realidade ao seu redor apenas com a intenção. Que se o canal fizesse sucesso, era porque ele estava emanando a energia certa. Se fracassasse, era porque alguém ao redor estava emanando energia supressiva. Isso cria uma desconexão total com o mundo material. Se o teto do galpão cai, não é falta de manutenção, é um ataque espiritual. Se os funcionários estão infelizes, não é falta de salário, é falta de ética deles. Ele pagava por uma realidade alternativa, um óculos de realidade virtual que custava milhões e que substituía o mundo feio e problemático real por um mundo onde ele era um herói em ascensão rumo à imortalidade. Ele não estava apenas gastando dinheiro. Ele estava financiando a construção de uma bolha impenetrável ao redor de si mesmo. E quanto mais ele pagava, mais espessa a bolha ficava, até o ponto em que ele não conseguia mais ouvir os gritos de quem estava do lado de fora pedindo ajuda. Ele trocou a realidade concreta, feita de madeira, rodas e pessoas, por uma ficção cara e solitária. Quando a bolha se fecha, quem está fora percebe que não há mais espaço para entrar. A saída de Carlos, Nigel e outros membros da equipe principal não foi um evento barulhento, com brigas públicas e vídeos de expose de imediatos. Foi um sangramento lento. Um a um, eles simplesmente desapareceram. Primeiro, as aparições nos vídeos ficaram raras. Depois, sumiram das thumbnails, até que, finalmente, vieram os anúncios discretos em redes sociais pessoais. Não faço mais parte do Braille. Para o público, foi confuso, mas vocês eram uma família. Só que, nos bastidores, a ficha tinha caído. A família tinha um pai que preferia comprar estátuas de ouro para sua igreja do que colocar comida na mesa dos filhos. A internet, porém, não perdoa o silêncio. Fóruns de skate, canais de comentário e o Reddit começaram a ligar os pontos. A descoberta das doações foi a gasolina. A saída dos skatistas foi a faísca. O incêndio foi incontrolável. Comentários nos vídeos do Braille mudaram de "eu amo vocês" para "onde está o dinheiro, Aaron?". A marca, que foi construída sobre a base da positividade e inclusão, tornou-se tóxica. Aaron tentou ignorar. Continuou postando vídeos sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Mas o sorriso agora parecia forçado, maníaco. Ele estava atuando para uma plateia que já tinha ido embora. Quando os ídolos vão embora, o templo começa a rachar. O Braille não era o Aaron, o Braille era a química entre eles. Sem a equipe, sobrou apenas um homem de meia idade andando de skate sozinho em um galpão gigante, ecoando palavras vazias para uma câmera que registrava sua decadência em 4K. A magia tinha acabado. O truque foi revelado. E a plateia não estava aplaudindo, estava indo embora, enojada. Hoje, se você procurar por Aaron Kiro, vai encontrar um fantasma digital. O canal ainda existe, tecnicamente. Vídeos antigos ainda geram alguns centavos. Mas a alma se foi. Relatos recentes descrevem Aaron sozinho, sem equipe de filmagem, sem editores, sem amigos, apenas ele, um tripé e o eco do galpão antes da demolição final. Há uma tristeza profunda nessa imagem. O homem que queria salvar o mundo através do skate acabou isolado em sua própria ilha de crenças. Ele lê comentários antigos, tenta reviver a glória, mas a realidade é implacável. O parque foi demolido. Os obstáculos de madeira, onde milhões de pessoas aprenderam a dropar, viraram entulho numa caçamba. O império caiu, mas a crença permaneceu intacta. E isso é o mais assustador. Ele não acordou. Ele não pediu desculpas. Na mente dele, ele é a vítima. Vítima de pessoas supressivas, vítima de uma sociedade que não entende a verdade superior que ele acessou. O Braille Skateboarding hoje é uma casca vazia. Um monumento à arrogância espiritual. É o lembrete físico de que você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a fama da internet, mas se você perde a conexão com a realidade humana, com a empatia, com a justiça, com a amizade, você não tem nada. E agora, ele tem o certificado, mas não tem mais ninguém para mostrá-lo. Agora, com tudo o que sabemos, é impossível não olhar para trás. Se você entrar no arquivo do canal e assistir a vídeos de 5, 6 anos atrás, os sinais estavam lá, gritando, mas nós estávamos ocupados demais rindo das manobras. Lembra daquela insistência monótona em superar barreiras? Daquele olhar fixo, quase sem piscar, quando ele explicava algo simples?
Havia momentos em que a linguagem dele mudava. Ele usava termos estranhos, frases que não pertenciam ao vocabulário do skate, mas sim aos manuais da seita. Estatísticas, ética, condição eram pistas deixadas em plena luz do dia. E a equipe? Olhe para os rostos de Carlos e Nigel nos vídeos mais antigos versus os vídeos finais. O brilho sumiu, o cansaço físico e mental transparecia através da lente. Eles riam, mas os olhos não acompanhavam. Nós consumimos o conteúdo sem questionar a origem. Vimos o teatro, mas ignoramos os atores. O Braille Skateboarding não virou uma ferramenta de recrutamento do dia para a noite. Ele foi desenhado para ser isso. Desde o início, a missão de ensinar o mundo a andar de skate talvez fosse apenas um código para ensinar o mundo a obedecer. O aviso estava na tela. Nós só não sabíamos ler o idioma. O galpão do Braille hoje é silêncio, mas a engrenagem que o destruiu continua girando. Eronquiro é apenas um nome em uma lista muito maior. Uma lista de pessoas talentosas, ricas e influentes que trocaram sua autonomia por uma promessa de salvação. Enquanto você assiste a este vídeo, outros canais gigantes, com outros apresentadores carismáticos, continuam operando, outros aréns estão sorrindo para a câmera agora mesmo, pedindo seu like, sua inscrição, sua atenção. E para onde vai o dinheiro que eles geram? Para onde vai a energia que você entrega a ele? Talvez o Braille Skateboarding tenha acabado. Mas o método funciona. E ele está sendo aplicado em lugares que você nem imagina. Da próxima vez que você vir um criador de conteúdo falando sobre evolução mental, desbloqueio de potencial e níveis superiores, olhe bem nos olhos dele e pergunte a si mesmo: quem está realmente no controle? Ele ou a organização que possui a mente dele? Às vezes, o preço do entretenimento é muito mais alto do que um clique. Às vezes, o preço é a alma de quem está na tela. E você está pagando por isso. Se você quer entender como outros impérios digitais escondem segredos ainda piores, se inscreva agora no canal. Ative as notificações, porque o próximo dossiê vai expor algo que ninguém teve coragem de falar até hoje. Comente aqui embaixo qual outro canal você sente que mudou de repente. Eu sou o narrador do Curiosidade Proibida e nos vemos no próximo mistério.